Euristeu certamente lhe deu as tarefas sem esperar que elas fossem cumpridas. Assim começamos a ver Hércules como o protótipo do super-homem. Ele parece imbatível a essa altura. Para acabar com o êxito do herói, o rei Euristeu tenta mudar as táticas. Ele introduz um outro tipo de obstáculo natural: águas de esgoto. Em seu quinto trabalho, Hércules terá um trabalho sujo que simboliza o lado podre da natureza humana. Ele deve limpar um complexo imenso de estábulos cheios de estrume. Esse trabalho é diferente dos outros, porque envolve um trabalho subalterno, que Hércules nunca havia feito antes. Nos trabalhos anteriores, ele precisou matar animais que invadiam a zona rural. E, portanto, tentava proteger os seres humanos ou promover a civilidade. Mas dessa vez é simplesmente uma questão de limpar esterco de um estábulo que não era limpo há muitos anos. Ele tinha um dia para cumprir essa tarefa. Hércules percebe que esses estábulos repulsivos ficam entre dois grandes rios e tem uma ideia. O que ele faz é usar sua enorme força, desviando os dois rios, fazendo com que eles passem pelos estábulos, levando toda a sujeira. A cada trabalho, Hércules se redime de ter matado sua família. Até agora, ele provou ser maior que qualquer obstáculo que Hera e seu rei fantoche, Euristeu, tenham imaginado. E a cada batalha, ele só se fortalece. Para os antigos gregos, seu sucesso diante de tamanhas dificuldades foi uma história inspiradora. Mas poderia ser mais do que apenas uma história? Pistas históricas intrigantes sugerem que Hércules não foi um mito, mas um verdadeiro herói. Hércules é o maior super-herói da mitologia. A combinação de força com sofrimento no mesmo personagem o tornou comparável às pessoas do mundo antigo. Elas viram em Hércules um herói passível de pena e de admiração. Alguém cuja trágica história se comparava à sua própria realidade. Os mitos refletem eventos históricos passados há muito tempo, então eles são um tipo de código, uma história antiga passada de geração a geração. As histórias de Hércules vêm de encontros de pessoas de culturas diferentes para contarem histórias de heróis locais conhecidos que superaram grandes dificuldades. E quando elas partilharam essas histórias, começaram a perceber, espera aí, nosso cara forte parece bastante com o seu cara forte. E assim as tradições todas foram unidas. Na Grécia Antiga, Hércules era modelo de homem ideal. Mas ele realmente existiu? Pode ser que por trás de cada um desses grandes heróis gregos haja uma única figura histórica, mas a história frustrou todas as nossas tentativas de encontrar e localizar a pessoa verdadeira. Algumas versões do mito de Hércules dizem que sua família vinha de uma localidade grega chamada Tirinto. Antigas fontes sugerem que ela foi berço de um verdadeiro guerreiro conhecido por sua grande força. E ainda se dizia que ele tinha uma relação direta com os deuses. Esse guerreiro, cujo nome foi perdido pela história, servia ao líder de um poderoso reino chamado Micenas. No mito, Hércules também serve ao rei de Micenas, seu primo Euristeu, que lhe designa os 12 trabalhos. Isso é coincidência ou algo mais? Outras pistas sobre o homem por trás do mito podem ser encontradas em um dos locais mais lendários da Grécia. Essa é Olímpia. No ano de 776 a.C., os primeiros Jogos Olímpicos aconteceram aqui. Há centenas de jogos no mundo grego, mas as Olimpíadas foram os melhores e mais prestigiados. Ganhar nos Jogos Olímpicos era ser elevado entre os homens. E era o mais próximo que um mortal podia chegar dos deuses. Há paralelos entre os desafios que Hércules encarou em seus trabalhos e os dos Jogos.
Ambos eram proezas de força e resistência que só os atletas mais disciplinados podiam realizar. Mas a relação entre Hércules e as Olimpíadas pode ser mais profunda. Dizem que Hércules fundou os Jogos Olímpicos baseado em um dos seus trabalhos. Então, os trabalhos são diretamente relacionados à base original dos Jogos. Esses são os restos do estádio de Olímpia. A medida de sua pista é interessante. De acordo com os antigos gregos, é a medida de 600 pés de Hércules. De acordo com a lenda, o próprio Hércules mediu o estádio, dando 600 passos. Tem 192 metros e 27 centímetros. Então, os historiadores deduziram que os pés de Hércules tinham 32 centímetros de comprimento. É um pé de tamanho 46. Mais pistas de Hércules podem ser vistas no templo principal. Afrescos retirados de paredes externas reproduzem seus 12 trabalhos. Ele era reverenciado pelos atletas e também comparado a eles. Era importante para os gregos nunca se renderem. Muitos atletas preferiam morrer a desistir. No mito, é essa mesma perseverança que mantém Hércules. A mensagem de Hércules é sempre a de continuar até que consiga em algum momento. Não importa o quanto as coisas pareçam difíceis, o sucesso é possível. No seu 6º trabalho, Hércules deve encarar aves ferozes que comem homens, o que simboliza os objetivos inatingíveis da humanidade. Ele se livra delas com suas flechas envenenadas e alcança um marco importante, a metade de seus 12 trabalhos. Ainda restam mais 6 desafios e cada um deles será mais difícil que o anterior. Sua madrasta Hera vai cuidar disso. A cada trabalho fica mais e mais difícil. Eles fazem com que ele vá mais longe e a locais mais místicos. Os próximos 3 trabalhos levarão Hércules para fora da Grécia pela primeira vez e o lançarão contra inimigos estrangeiros poderosos. Histórias como essa se relacionam com os antigos gregos, num período em que eles eram ansiosos por expandir seu império. Os gregos, pressionados pela fome de território, começam a colonizar até o sul da França. Eles formam colônias pelo Mediterrâneo e recebem relatos de vários monstros e outras coisas. Em seu 7º trabalho, Hércules viaja à nação insular de Creta para encontrar e capturar o touro do rei Minos. O touro é um código para o domínio de Creta sobre a Grécia no continente na época em que o mito foi criado. Na Era do Bronze, Creta era a potência mais importante naquela parte do Mediterrâneo. Os lugares como Atenas e Esparta, que no período clássico tinham muita importância e se tornariam potências mais significativas, não eram nada importantes. Na verdade, tinham que pagar impostos a Creta porque ela era a maior potência na região. No mito, Hércules está prestes a mudar isso. Ele busca o touro do rei Minos, consegue subjugá-lo. E volta para casa. Nunca mais a Grécia responderá a Creta. 7 trabalhos cumpridos. Com sua conquista do touro de Creta, Hércules vence a guerra contra a natureza. Agora será homem contra homem. Nos primeiros trabalhos, Hércules cumpre tarefas que beneficiam a humanidade, livrando-a da peste, dos monstros e de outras coisas. Mas nesse ponto começamos a ver um lado mais obscuro de Hércules, e talvez isso prenuncie aquilo que virá. Nos próximos trabalhos, Hércules enfrenta 2 líderes estrangeiros que ameaçam a Grécia. Primeiro, ele visa Diomedes, o rei tirano da Bistônia, na Trácia. Diomedes treinou seus cavalos para comer a carne de seus inimigos. Hércules transforma o rei em sua próxima refeição. Esse trabalho manda uma mensagem aos gregos de que o mal que você cria um dia o destruirá.
Esse é o primeiro trabalho em que Hércules realmente mata alguém. É o momento em que, pela primeira vez, ele realmente derrama sangue humano.